Já boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente saudar o senador Paulo Paim, o João Domingos, presidente da CSPB, e, em nome dos dois, cumprimentar todos os integrantes da mesa. Queria também trazer um abraço a cada um dos representantes dos servidores públicos aqui presentes e dizer da satisfação de participar dessa homenagem aos 57 anos da Confederação. O senador Paim mencionou aqui agora o doutor Ulisses Riedel, que eu tenho como um segundo pai, uma pessoa que é amorosa, uma pessoa defensora dos direitos humanos, da paz mundial, pratica na sua ONG, a União Planetária, programas que buscam a paz mundial, né? Ensina o Esperanto como língua única no mundo, né? Desenvolve um programa muito importante da pedagogia das virtudes, né? Reunir pessoas que tiveram ação social importante dentro daquelas metas do milênio para apresentar e servir de exemplo para o povo brasileiro. Quer dizer, o programa de televisão da União Planetária sempre traz notícias, informações e avaliações, sempre na perspectiva de apresentar aspectos positivos, né, de estimular para ações de inclusão. E tem como slogan essa ONG do Ulisses o seguinte lema: não há ideologia superior à solidariedade humana. Então, é uma coisa muito bonita. E Ulisses vai deixar um grande legado, certamente, pelas suas contribuições em favor dos trabalhadores e também em favor dos direitos humanos. E nós estamos aqui num evento de uma entidade de servidores públicos, num momento extremamente confuso, preocupante da conjuntura nacional, e que a gente tem que ter muita clareza nesse momento. Quer dizer, nós estamos aqui numa disputa em terceiro turno da eleição presidencial ainda, num ambiente em que, graças à ação do parlamento, graças à ação do próprio governo, se jogou luz sobre os processos decisórios no Brasil, em que, por intermédio de uma série de leis importantes, a população descobre com relativa facilidade quem cometeu qualquer irregularidade, ilegalidade, ilicitude, desvio de conduta. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, aprovados uma série de leis importantes. O senador Paim participou de todas elas: a lei da ficha limpa, a lei de transparência, a lei de lavagem de dinheiro, lei de acesso à informação, lei de conflito de interesse, lei de combate às organizações criminosas, onde se permite a delação premiada, lei ou emenda à Constituição que permite o voto aberto na cassação de mandatos e também na apreciação de vetos, e é isso que leva a que as instituições funcionem de modo célere e descubram eventuais desvios de conduta. Então, não houve, como se atribui aí, uma degradação moral apenas nesses últimos anos. O que houve objetivamente, sem negar a existência de corrupção, que existe efetivamente, foi uma maior transparência, uma eliminação da cultura do segredo. Acho que a gente tem que ter isso presente, porque tem muita gente no Brasil achando que estamos passando por um momento de profunda degradação moral e está com uma linha de moralismo justiceiro e, em função disso, tem desqualificado a política. E isso é uma tragédia, porque não há solução para os problemas coletivos fora da política. Foi graças à política que o processo civilizatório teve enormes conquistas, entre elas os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, difusos, coletivos, bioéticos, etc. E precisamos valorizar a política como o mecanismo capaz de, sem emprego da violência, sem emprego da barbárie, solucionar os problemas coletivos. E, ao homenagear a CSPB, eu queria fazer uma homenagem também ao seu homenageador, ao senador Paulo Paim, a quem eu conheço há mais de 30 anos e tive a oportunidade de conhecê-lo durante o processo constituinte. Lembro-me, embora ainda jovem, de ter participado de todas as reuniões da subcomissão dos direitos dos trabalhadores e servidores públicos no âmbito da Constituinte.
E o senador Paulo Paim teve, naquela oportunidade, um papel estratégico no sentido da defesa dos interesses dos trabalhadores. Não apenas na construção da emenda popular, que foi elaborada sob a coordenação do DIAP, com a participação do DIEESE, da CSPB também à época, né, e que foi apresentada com mais de 1 milhão de assinaturas, e o presidente daquela subcomissão era um servidor público dirigente da CSPB, o Geraldo Campos. O Geraldo era o presidente da comissão e o relator era o deputado Mário Lima, do PMDB da Bahia, e ele delegou ao Geraldo, nessas questões de servidores, a responsabilidade de elaborar o texto e conduzir esse processo. Então, o senador tem uma trajetória, e isso deve ser, e é certamente, motivo de orgulho para a CSPB, ter o senador avalizando essa trajetória da entidade. O Paim tem uma trajetória de coerência e compromisso que nenhum servidor público que tiver informação, trabalhador que foi informado a respeito do que acontece no país, aposentado e pensionista, que desconheça a importância do senador nesse processo e que sempre através de uma atuação marcada pela coerência e pelo compromisso. Na revisão constitucional, fizemos, senador, resistência para impedir que, com quórum de maiorias absolutas, se alterasse a Constituição brasileira. Nas reformas do Fernando Henrique, houve uma resistência, que o senador teve um papel importante naquela ocasião como deputado, na resistência às reformas administrativa e previdenciária. Na própria reforma da Previdência do presidente Lula, nós ajudamos aqui a amenizar os efeitos perversos daquela reforma, e a PEC paralela foi uma das articulações do senador Paim. Os postos... junto com Vossa Excelência, me lembro, o senador Tião Viana, o Zé Pinto esteve junto, o Luiz Alberto, nós construímos a redação que a PEC paralela hoje é lei, e quero aqui dar uma salva de palmas aos construtores, não só os senadores. O Toninho estava lá. Então, o senador tem uma lista de atuações importantes que, na minha avaliação, mais do que importante, determinantes para que se evitasse retrocesso, se avançasse em conquistas. Por exemplo, a política de recuperação do salário mínimo, lembro-me que a Constituição de 88 foi promulgada em outubro, quando foi já em novembro, a gente já estava trabalhando na comissão, então Comissão de Legislação Social, hoje Comissão do Trabalho da Câmara, uma proposta que foi a primeira política de salário mínimo que o senador ajudou a construir junto com o CAO, com o Geraldo Campos, etc. Anistia aos demitidos no governo Collor. Se atribui essa lei... Permita, porque já faleceu, questão de justiça, a Mauri Miller. Mauri Miller, presidente da comissão. Ele foi sempre parceirão nosso. Exatamente, ele antecedeu ao então deputado Paulo Paim na presidência da comissão e ajudou muito também nesse processo. A luta pelo fim do fator previdenciário, que não foi concretizada ainda, mas que já resultou em avanço. A Fórmula 85-95 é uma garantia que beneficia milhares de trabalhadores. O senador também, como senador e como deputado, sempre que ocupou espaço na estrutura da casa, fez desse espaço uma porta de entrada para os movimentos sociais no Parlamento. Comissão de Legislação Social, hoje Comissão do Trabalho da Câmara, que o senador presidiu, terceiro secretário da Câmara, vice-presidente do Senado, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que é o maior fórum de defesa dos excluídos nesse país, né? Quem tem problemas, demandas, injustiças, encontra nesse espaço, né, amparo para, através da TV Senado, chegar a todos os cidadãos no Brasil. A luta do senador Paim, e ele veio para o Senado em função disso, contra a terceirização e a flexibilização das relações de trabalho, não é desconhecido de todos que acompanham essa área. Eu me lembro que o projeto que flexibilizava a CLT, que foi aprovado na Câmara, e o Paim decide, então, ser candidato ao Senado para combatê-lo aqui no Senado, já que na Câmara não foi possível. E, felizmente, naquela oportunidade, o Lula se elegeu presidente, mandou retirar esse projeto de tramitação, que seria uma tragédia. Na terceirização também é indiscutível a participação, mas não se limita a essa área dos servidores públicos, dos trabalhadores do setor privado, dos aposentados e pensionistas. Não.
O senador é autor de 3 estatutos da maior importância e são basicamente os seguintes: Estatuto do Idoso, Estatuto da Igualdade Racial e Estatuto do Deficiente. Isso tem um feito importante de permitir cidadania e inclusão social. Atuou também na aprovação da Convenção 151 da OIT e que tem lutado aqui para que os servidores públicos tenham um sindicalismo pleno, como prevêem as convenções da OIT, no sentido de que tenha direito à organização e filiação, como já existe para os servidores públicos, haja direito de negociação, que infelizmente ainda não foi estendido plenamente aos servidores, e o direito de greve. E essa é uma luta que deve ser travada nessa direção para o quanto antes assegurar isso. Agora, eu tenho pessoalmente uma visão de que é possível regulamentar a Convenção 151 na esfera estadual e municipal. Por quê? Porque a Convenção já foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, que tem que ser feito através da União, mas a disciplina do modo como se dá essa negociação no plano da relação empregado-empregador, portanto, do governante dos servidores, ela pode ser regulamentada no plano estadual, municipal e federal, porque o governador e o prefeito têm constitucionalmente o direito de regular a relação com o seu servidor, a negociação, e, portanto, ele pode estabelecer, autorizado pela Convenção, esse regramento. Então, deve ser, na minha avaliação, uma das prioridades da CSPB nesse processo. E estou trazendo aqui esse histórico do senador para concluir, dizendo o seguinte: nós lá no DIAP fazemos uma publicação há 22 anos para identificar os parlamentares mais influentes aqui do Congresso. E um dos critérios da influência é a capacidade de transformar em normas jurídicas pleitos, reivindicações, propostas, ou seja, transformar em políticas públicas anseios da sociedade, especialmente aqueles que sinalizam no sentido da inclusão social, no sentido da justiça social. E nessa 12ª edição, Paim, que sai agora na segunda-feira, vamos divulgar segunda-feira, há um único parlamentar que participa de todas as edições. Na legislatura passada eram 5, 4 não voltaram para o Congresso, sobrou apenas um que participa de todas essas edições. E este representante é o senador Paulo Paim. Portanto, não é à toa que há 22 anos é reputado como um senador mais influente. Então, eu queria trazer apenas esse relato aqui para dizer o seguinte: a CSPB está muito bem recomendada. A homenagem aqui é a CSPB, mas eu fiz questão de homenagear o homenageador, que, portanto, empresta toda essa trajetória, todo o seu prestígio a esse aspecto. Mesmo naqueles temas em que o seu partido, o seu governo, teve, por razões muitas vezes alheias à sua vontade, de encaminhar medidas impopulares, o senador tomou a atitude de se diferenciar e, entre ser leal a um governo que estava sendo incoerente num aspecto específico e ficar com a sua trajetória, com o seu compromisso, fez a segunda opção. E, em relação, por exemplo, às MPs 664 e 665, o senador teve um papel importantíssimo para suavizar os seus efeitos mais perversos, até porque a MP tinha algumas coisas que eram correção mesmo de lacunas que eram necessárias, mas naqueles aspectos que afetavam o direito, o senador se empenhou fortemente no sentido de amenizar esses efeitos e, portanto, evitar prejuízo aos trabalhadores. Então, é uma trajetória de coerência que a classe trabalhadora brasileira deve muito a esse cidadão, a esse parlamentar do Rio Grande do Sul, que espero possa, concluído o seu segundo mandato como senador, renovar esse mandato em 2018, para que continue essa batalha em defesa dos mais humildes, dos mais necessitados e dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado ao senador Paulo Paim, ao João Domingos pela oportunidade, e queria, portanto, aqui concluir cumprimentando a CSPB por esses 57 anos de defesa dos servidores públicos no Brasil. É um segmento que tem sido injustiçado,
porque no Brasil os serviços públicos ainda são de má qualidade, mas é importante deixar absolutamente claro que são de má qualidade, não é porque sejam prestados pelo Estado ou prestados pelos servidores públicos, são de má qualidade ainda porque são insuficientes. Se nós tivéssemos, por hipótese, apenas a metade da população que temos hoje, os serviços públicos de mobilidade urbana, de saúde, de educação, de segurança, seria certamente de excelência. Então, o que a gente precisa é de mais governo, mais Estado, mais políticas públicas e mais servidores públicos. Um abraço a todos vocês e muito obrigado. Tudo bem, Toninho. Toninho é um lutador permanente aí, Antônio Queiroz, e que fez um histórico aqui para todos nós da trajetória da CSPB. E como ela faz 57 anos, mas eu faço 66, eu acompanhei essa trajetória de uma forma ou de outra, porque eu tenho 65. Muito obrigado, Toninho, pelas considerações. E claro que para mim, porque eu não teria como fazer isso tudo, é bom ter no meu currículo, pelo serviço prestado, eu diria, a classe trabalhadora do campo e da cidade, da área pública, da área privada, e no combate a todo tipo de preconceito, e dizer que para mim é um presente saber que eu estou ali no trabalho belíssimo do DIAP como o único parlamentar que recebeu todos os prêmios do DIAP e que está ainda em atividade. Que isso não seja um sinal de velhice, hein? Porque também ele está aqui há quase 40 anos. Mas muito obrigado, Toninho, é um presente que, claro, que eu vou colocar já hoje, lá na minha página, a homenagem que você fez, de forma indireta para mim, que hoje é homenageada a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Eu passo para usar a palavra, nesse momento, ao Florino Martins de Sá Neto, que é mais ou menos do nosso tempo também. Há muito tempo viemos trabalhando junto, que fala em nome da Anfip, para satisfação de todos nós aqui na mesa. É o último orador inscrito, daí nós vamos para o encerramento. Boa tarde, né? Já estamos nos aproximando das 13 horas. Saudar a mesa na pessoa do João Domingos, na pessoa do senador Paulo Paim, endossar tudo que foi dito aqui. Dizer que cheguei um pouco atrasado porque estamos apagando, não um incêndio, mas são vários incêndios que estão acontecendo hoje no nosso país, para a infelicidade geral da nossa nação. Senador, eu gostaria de homenagear essa SPB e falar um pouquinho como servidor público que sou. Eu diria mais, como trabalhador do serviço público. Não vejo por que a gente nos diferenciarmos em relação aos demais trabalhadores. Sou trabalhador do serviço público com muito orgulho. Entendo que essa atual crise econômica, política, ela passa necessariamente por um serviço público qualificado, um serviço público que seja, que reconheça no seu trabalhador, no seu servidor, os seus méritos, que lhe dê um plano de carreira, que lhe dê salário decente. Nós estamos vivendo nessa questão salarial, agora na campanha salarial, um momento um momento muito ruim, porque o governo ele não fecha, né, totalmente, manda uma nota com o resultado, com a proposta. Então, um diálogo fechado, não existe diálogo. É isso ou é não isso? Nós não entendemos que é dessa forma que nós vamos construir o serviço público, que o Brasil precisa. A crise não vai passar sem o servidor público estar atuando, estar à frente. Não interessa para nenhum servidor público, com certeza, posso falar em nome de todos eles, cruzar os braços, deixar de conceder um benefício do INSS àquele que precisa, deixar de atender a uma reclamação trabalhista, deixar de fazer aquilo que eu, da minha categoria, faço, arrecadar, para que a gente possa pagar as despesas que o Brasil precisa, que o governo precisa. Vejo agora essa polêmica da CPMF, para ser bem atual. Peço aí, aproveitando a imensa audiência da TV Senado, a gente tem a notícia, a população rejeita a CPMF, os empresários rejeitam a CPMF. Eu pergunto,
Por que não perguntar aos auditores fiscais como fazer para conseguir uma CPMF sem a necessidade de onerar mais a nação novamente? Então, os auditores fiscais, se bem capacitados, se derem os recursos a eles, eu tenho certeza que a gente conseguiria essa CPMF só correndo atrás do sonegador, do fraudador, daquele que provoca toda essa crise econômica, no final das contas, é provocada por esse sistema que é muito desigual. Então, senador, saudar a CSPB, dizer que a Anfip se congrega aos demais servidores públicos, nós não nos sentimos diferentes dos servidores públicos, entendemos que é fundamental que as entidades, como a CSPB, como a Anfip, como o pessoal do SINAIT, que está aqui presente, tantas outras, dos trabalhadores do serviço privado também, as centrais, que a gente possa efetivamente conversar, se organizar, porque o que está em jogo hoje é o futuro do nosso país. Que país que nós vamos ter, gente? A gente tem que se abster dessas questões, eu ouvi aqui falar do terceiro turno, isso não nos interessa. O que nos interessa é efetivamente, como servidor público, é fazer aquilo para o qual prestamos concurso, para prestar bons serviços à sociedade e para sermos reconhecidos por isso, e não porque estamos aí ocupando um cargo ou porque estamos com uma função que não seja aquela para a qual fizemos o concurso. Então, saudar a CSPB, desejar 57, 67, que ela vá longe e que estamos juntos nessa luta. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. O líder Floriano Martins de Sá Neto, vice-presidente de política de classe da Anfip, que aqui representou o presidente Romero, recentemente eleito. Romero é gaúcho, é um companheiro de todos nós, eu conheço ele também, no mínimo há 30 anos, eu diria, das lidas sindical lá do Rio Grande. Viu, Romero, com alegria que a gente aqui recebe a saudação da Anfip, que você tenha um excelente mandato como presidente dessa entidade, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Uma salva de palmas a você, Wilson Romero. E eu queria também, nesse momento, dizer, Floriano, que casualmente eu tinha que estar em Curitiba hoje para fazer uma palestra lá no chamado Fórum Popular e Democrático. E, como não pude, fiz aqui, antes de iniciar a sessão, na sessão do Senado, uma fala que foi transmitida ao vivo para eles, onde eu falava principalmente isso, valorizar os, exatamente, fiscais da Receita Federal, que arrecadarão uma quantia, digamos, que ajudará em muito ao país, contratando, inclusive, novos profissionais. Eu vejo o caso do Rio Grande do Sul e o caso também aqui de Brasília. Então, meus cumprimentos à Associação de Auditores Fiscais. E na minha fala eu dizia, Floriano, porque esse é um dos eixos da crise. Eu vi um documento que eu recebi hoje do Congresso em Foco, que ele disse que de tudo que se arrecada no país, 25%, no mínimo a mais, poderia ser arrecadado, e 25% infelizmente, foge pelo ladrão devido à corrupção. Foge nas mãos do ladrão devido à corrupção. Então, tem caminhos e os servidores públicos podem ajudar, estão se colocando à disposição. Eu li aqui que nós temos em torno de 10 categorias do serviço público em greve. Estou falando em categorias a nível federal. Se lembrar os estados, teremos mais, eu acho que 20 estados aí, e falava inclusive do meu Rio Grande do Sul, onde os servidores estão em greve por causa do salário, não é por causa nem de aumento. E lá eles também apontam um caminho, os servidores, para diminuir, ou pelo menos criar uma situação mais viável para que o Estado retome a sua normalidade. Lá teve uma greve de 4 dias, onde tinha 40 mil servidores pagados, totalmente pagados. É uma situação de fato grave, estamos fazendo o nosso papel aqui como senador, encaminhamos algumas propostas nesse sentido. Mas eu quero encerrar a nossa sessão. Pois não. Você é um dos organizadores da sessão. Não, você e o João Domingos falam, olha que bem... Não. Senador, depois dessa grande homenagem merecida da CSPB, eu gostaria, se fosse possível, eu acho que
com certeza, Vossa Excelência aprovará, uma salva de palma ao uma pessoa que trabalhou aqui no Senado, que a gente não o conheço, que a gente não enxerga, que se desaparece no tempo, mas foi uma das pessoas que levava a imagem do Senado para as nossas televisões, ao mundo afora, e todas as sessões, e que equivale a um bom tempo de sua vida que passou dentro dessa sala aqui. O servidor dessa casa, Lucivaldo, que já aposentado, na data de antes de ontem, veio visitar a casa e, por destino, e Deus sabe o que faz, acabou tendo um infarto fulminante e veio falecer nessa casa. E era um servidor, era um cameraman, por isso que eu estou dizendo que levava a imagem da casa e de todos nós aqui. E, normalmente, você pede 1 minuto de silêncio, senador. Mas eu gostaria de uma salva de palma a ele pelas belas imagens que levou ao Brasil. Pessoal, na verdade, o Lucivaldo ele trabalhava naquela Câmara ali. E eu conhecia muito bem ele. Na verdade, ele é uma vítima da terceirização. Ele amava essa casa. E ontem eu pedi aqui 1 minuto de silêncio para ele no plenário do Senado. No primeiro momento, os senadores queriam saber se era verdade e tal, e no fim perceberam o que era. A mesa informou que, de fato, o Lucivaldo tinha falecido. O Lucivaldo era terceirizado aqui. E, infelizmente, ele foi para a rua. Demitiram ele. Ele não estava aposentado, não. Era cameraman aqui, mas como as terceirizadas, você sabe como é que é, a qualquer momento mudam e mandam o funcionário para onde bem entenderem, ou até demitem, sem nenhum tipo de respaldo. Ele estava muito chateado. E vejo como é o destino, e faço uma homenagem aqui à mesa do Senado. O terceiro secretário, que é o Vicentinho, o recebeu um dia antes, ajustou com a casa aqui uma forma dele voltar a trabalhar. Então, ele tinha voltado aqui na casa para conversar. Falei ontem com o secretário-geral, com o Vicentinho, ele seria reconduzido aqui à nova empresa que entrou e me encaixar ele. E ele veio aqui com alegria, cumprimentar os colegas e tal, que iria retornar, não foi isso, amigos? Vocês é que me informaram ontem e eu fiz 1 minuto de silêncio. Ele ia retornar e deu um infarto fulminante e faleceu aqui dentro da casa que ele amava tanto, na mão dos médicos aqui do Senado. Então fica aqui ao Lucivaldo e toda a sua família esse esclarecimento que eu não tinha feito ontem, porque a imagem que foi vendida é que ele estava aposentado. Não foi aposentado. Foi mais uma vítima da terceirização. Que a morte dele, que ninguém queria, pelo menos dê luz para todos nós, para a gente continuar, João Domingo, você que tem ajudado tanto, você eu acho que é a entidade que mais investe nessa campanha nacional. Eu dizia, Toninho, na abertura, que a CSPB manda uma equipe junto com nós por todo o país. O Senado também faz parceria com a CSPB para as gravações serem passadas depois no sistema de comunicação do Senado, por orientação do presidente René Calheiros, que é para dar todo o apoio. Claro que a TV Senado, são 81 senadores, não poderia acompanhar em todos os eventos, mas ela acompanhou numa série de eventos. E no outro ela faz parceria com a CSPB e todas as audiências públicas serão transmitidas pela TV Senado. Teve alguns dados, eu aproveito esse encerramento para falar, que são assustadores. Por exemplo, a Federação dos Bancários do Brasil, todas elas me procurou e me deram o seguinte depoimento, e eles trariam, se for necessário aqui, os líderes sindicais do México para fazer o depoimento. Um banco no México tinha 32 mil funcionários. Sabe quanto eles emitiram quando foi aprovado lá a terceirização sem limite? 30 mil. Ficaram com 2 mil só de fato bancários. Os outros 30 mil foram demitidos e foram recontratados via terceirizadas, que não é essa uma, em média recebendo 30% a menos.
é pegar ou largar. Calcule os senhores, no longo das suas vidas, no momento que mais precisam, onde a luta é para melhorar o salário, tu tem que abrir mão, trabalhando a mesma carga horária, de 30% do salário. Isso é a terceirização. E por isso é que eu tenho me dedicado tanto, e que bom que eu tive sempre o apoio unânime de todas as centrais sindicais, todas, mesmo uma que num primeiro momento estava divergindo, caminha conosco, estão participando, todas, não vou citar uma por uma aqui, posso esquecer alguma, porque são em torno de 9 centrais, né? Todas as centrais, nenhuma mais está contra, em nome da unidade, estão viajando, participando desse bom debate que nós vamos retomar, porque eu tive um problema de coluna, enfim, e não pude viajar. Fui a 14 estados e vamos retomar agora a partir do dia 18, se não me engano, que vai ser na Bahia. Dia 25 de setembro vai ser aqui no DF. É importante dar esse destaque, pessoal. E cumprimentar, inclusive, a Assembleia dos Estados. Toda a estrutura da Assembleia, em cada estado, tem sido colocada à nossa disposição. Inclusive para fazer aquela entrevista que vocês fazem com os membros da mesa, a CSBB faz, tipo, como é que é? Programa Público e Notório. Público e Notório, que é coordenado por ele, chama os convidados para falar sobre a terceirização na ótica daquele estado. E isso, no final, né, João Domingos, pela informação que eu recebi, está ali a diretora do programa, a Gleise, que eu quero dar uma salva de palmas. Eu sei o esforço que ela e a equipe faz sobre a tua orientação, que vai sair um documentário e um livro sobre essas viagens que nós estamos fazendo. Eu estou muito animado. Na verdade, vai ser um livro em fascículo, cada estado vai ser um fascículo. Olha, um fascículo para cada estado, é a orientação que ele está me dando aqui para que eu comunique com vocês, e além desse documentário que será feito em parceria, estamos trabalhando aqui, inclusive, com a TV Senado, para que haja os 2 documentários. Eu queria concluir dizendo, pessoal, que essa luta da terceirização ela é muito mais grave do que a gente pode imaginar. Ela, como eu digo, é a ponta do iceberg, né? Da grande mudança que eles querem fazer na política econômica a partir da área do trabalho. Tem projetos tramitando aí que é até mais grave que a terceirização. Mas a terceirização é que está chamando. E não tenham dúvida, não é só para a área privada. Até vai alegar amanhã, depois de uma estatal, que não tem como concorrer com a área privada, ou seja, o serviço público. Se eles terceirizam tudo, pagam 30% a menos para o trabalhador, e como é que o serviço público vai ficar na competição em grandes empresas que têm a participação da União. Por isso, não se iludam. A terceirização, se deixarmos passar, vai vir para tudo. Eu vi um prefeito dizendo, e ele confessou para mim, que se depender dele, se passar a terceirização, ele vai acabar, não vai ficar com um servidor público, porque ele vai aposentando, e pode fazer, né? E só vai contratando dali para frente terceirizado. Acabou o concurso público. E nós não queremos isso. Terceirizado é onde mais existe acidente no trabalho. Os dados são, inclusive, colocados publicamente pelos fiscais do trabalho. Cada 5 mortes, 4 é terceirizado. Cada 10 acidentes, 8 é de terceirizado. Ações na justiça, proporcionalmente, dá para dizer que 80% é de empresas terceirizadas. E ainda, aquilo que eu dizia antes, não cumpre sequer o piso. Tem uma denúncia que o Moacir fez, de uma empresa da área dele, que usa muito essa situação de praticamente terceirizado, porque nem limite eles dão, de não pagar sequer o piso regional ou o salário mínimo. Vê a que ponto chegamos. Não contribui para a Previdência, não deposita o dinheiro do Fundo de Garantia, é o caos. Nós não queremos isso. Eu não quero isso para o meu país e muito menos para os trabalhadores e toda a nossa gente. Termino dizendo, pessoal, que bom que aqui ouvi de todos os oradores. Nós vamos defender a democracia sempre. Temos críticas pontuais ao governo. Eu mesmo tenho, e sou da base do governo. Mas não confundam críticas pontuais com aceitar qualquer tipo de retrocesso no campo democrático que vá diminuir o Estado democrático de direito. Golpe não, ditadura nunca mais. Viva os servidores públicos do Brasil e do mundo!
Está encerrada a audiência pública.